na configuratura da interação entre um desencarnado e um encarnado, ou mesmo entre dois encarnados, ocorre que quando um se dispõe a ser um instrumento auxiliativo e a permitir que o outro receba o atendimento do qual ele se faz instrumento, isso vai enveredar pela imperiosidade de eu manter o meu controle da situação, dessa interação com o outro e conseguir que o benefício possa ser colhido pelo outro. Em Missionários da Luz, André Luiz ele vai dizer no capítulo Incorporação de um pai de família que havia desencarnado e que foi solicitado pelo maioral a sua presença ali via incorporação por uma médium do centro espírita que teria como fim levar uma palavra de consolo, de aconchego aos seus que haviam ficado. E daí esse benfeitor, ele combina com esse homem para que ele se manifestasse e levasse uma palavra bonançosa a quem estivesse ali naquela noite, incluindo seus filhos e esposa que haviam ficado aqui, que ele havia desencarnado, e mostra o preparo delicado que acontece para uma operação desse tipo. Inclusive, a presença na casa dessa médium, que já leva esse homem para se ligar a ela antes da reunião acontecer, para que ele possa ir transmitindo para ela a sua ideia, a sua percepção. E com isso, vai havendo um fortalecimento da interação entre a médium e esse espírito que vai se manifestar através dela. E vai ser relatado que ela vivia um ambiente difícil, porque o marido estava mergulhado na bebida e a agredia verbalmente, às vezes até fisicamente. E era usado por a entidade da sombra para obliterar, prejudicar a doação dela à obra do bem, como uma forma de obstar o trabalho dela. Quando foi feito
o veredito que o trabalho aconteceria, foi despachado providência na que seria num caso de psicografia, mas devendo proteger e amparar o centro, a área da linguagem, na região motora, fazendo refletir, repercutir o auxílio, a vibração magnética sobre o músculo da fala, a fonação, que está tanto ao longo, na diretiva da garganta, boca, abdômen, a laringe, que é a entrada do sistema respiratório, que pega traqueia e pulmão. Tórax e abdômen. E foi derramado elucidação referente ao preparo moral para uma empreitada desse cabedal. E foi organizado a transferência desse homem que iria se manifestar, chamado Dionísio, e ele vai reiterar a verdade pela verdade, no movimento que se propunha a fazer. E foi pedido a ele que se concentrasse, meditasse sobre o acordado, pedisse a luz, o discernimento do Cristo na sua prece e aguardasse. Quando ele chegaria para o levar para a residência da médium com horas de antecedência, para o preparativo prévio anterior à reunião propriamente dita. E isso mostra como é delicado a preparação de uma noite de atendimento no centro espírita. Vê aqui relata o caminho da pedra que precisou ser feito para que uma incorporação acontecesse. E quando eu me disponho a ser instrumento do Cristo na vida de alguém, eu posso ser colocada em contato com a energia e a luta que o outro vive, que vai repercutir em mim, de alguma forma. Daí que a serenidade, a caridade como parte do meu comportamento normal, a conduta sadia, precisa ser minha pauta, para que seja encontrado em mim a força, a resiliência, o preparo necessário e imprescindível para que o outro seja alcançado no tentame nobre. Porque aquele que deseja trabalhar
como canal por onde passa a água cristalina, digna, na direção do outro, ele vai estar em contato com uma série de realidades, de situação, que pede autodoma, espontâneo equilíbrio de sentimento, mansuetude, paz. Inclusive vai ser colocado num elenco quesito referente a harmonia, integração do conjunto, elevação, nobreza de propósito e intenção, o estudo, porque quando eu me disponho a me abrir para a leitura edificante, para o estudo nobre, isso dá qualidade à minha prática mediúnica, à minha prática de trabalho. E Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ou seja, o trabalho e o estudo é um imperioso que vai me acompanhar. E aquilo que eu preciso tornar uma disciplina, se eu aprender a gostar, eu vou facilitar. Se eu adequar meu gosto, aquilo que me descansa, aquilo que é lazer para mim. Eu, com a questão de habituar a leitura, ao estudo, à pesquisa espírita, chegou um momento que ler algo edificante é um lazer para mim, não é o que me cansa. Assim, eu não tenho aquela necessidade espetacular de fazer uma viagem para uma praia para descansar. Cada qual tem a sua respectiva necessidade. E não é que um seja melhor ou pior do que o outro, cada qual está na sua condição e é a sua respectiva possibilidade, aquilo que traz no seu conjunto. Por isso que não há comparativo. Mas, para mim, pegar um bom livro e ler é um momento em que eu me refaço. Consigo fazer aquele estudo e, ao mesmo tempo, ser um momento de lazer, de fortificante da minha energia. Mas isso é também hábito. Porque eu, como um espírito inferior, preciso imprimir a mim o gosto pelo elevado, o desejo por aquilo que é nobre, porque isso facilita meu movimento, acelera meu kairós. E a doutrina espírita, ela é muito rica. Se você é muito livro bom, muito conteúdo de vídeo na plataforma bom, natural que eu preciso filtrar, para que eu não me veja em meio a, seja um vídeo ou um livro, que não esteja embasado em Kardec, no Espírito de Verdade, que é aquele que trouxe a codificação, essa falange crística, e que derrama isso sobre nós. Para que eu não me perca em meio à informação que não vai me acrescentar naquilo que procuro e entreto meu tempo naquilo.
Mas, em termos de material e recurso para o aprendizado, o bom estudo, o Espiritismo traz em abundância. E por isso eu vou pedir a boa sabedoria, o bom discernimento para escolher e selecionar, filtrar. Entra aqui também a concentração, focar em algo que tem a ver com a prévia da disciplina, a limpeza moral, a dignidade. Quer dizer, se eu me permito uma conduta que contradiz aquilo que falo e acabo que caio em situação de lapso moral, isso vai prejudicar esse esforço. Igual naquele momento que aquela médium ia ser preparada para receber o Dionísio de incorporação, ela estava aberta, vigilante, teve um momento de oração, pediu auxílio do benfeitor, a serenidade imprescindível. O ambiente psíquico dela estava no raio da prece, da gratidão. Mesmo ela tendo um marido que fazia parte de prova de experiência necessária que ela trazia de redenção, que a perturbava. Por isso, o imperativo de me manter em harmonia, de me manter em paciência, em disposição de auxiliar, que isso vai me ajudar. Porque aí o momento que eu sou chamada, aquilo eu não tenho que ficar improvisando, que é sempre uma situação perigosa. É como eu precisar ler algo em tal dia e sou analfabeta. Em sendo assim, eu vou me preparar no tempo hábil até o momento que vou precisar fazer aquela leitura para aprender a ler, para compreender aquele texto, para intimar com aquilo que fala ali, para que quando chegue o momento que eu precisarei fazer leitura, eu não tenha que improvisar, aprender a ler, porque não vai ser possível em pouco tempo isso acontecer. A mesma coisa é com o serviço de elevação. Não ser que eu faça isso em gota homeopática a cada momento, procurando dar o meu melhor, vai acontecer de, no momento em que eu for chamado ao testemunho, eu fraquejar, porque eu não preparei. Kardec vai dizer, no Livro dos Médiuns, que a moral, ela é a base da conexão com a espiritualidade maior. Não é a minha capacidade de falar bonito, de escrever bem, de pensar algo curioso, que raia a criatividade em tal assunto que esteja no preparativo.
não é o rebuscamento que eu consigo fazer, não é a impressão que eu venha deixar. O que vai realmente ser um divisor de água para o trabalho que me proponho a fazer é a minha capacidade de viver a moral do Cristo, de seguir isso, de ser fiel a isso. A caridade pura e cristalina é o caminho. Por isso que não vai adiantar eu pregar amor ao próximo e combater alguém que está do meu lado. Fechar o olho para a necessidade do outro que está diante de mim. Porque o meu egoísmo, ele vai querer me arrastar para olhar para mim, para o meu umbigo e ficar nisso. Se isso foi atendido, tá ótimo. Mas a proposta de uma moral crística é um movimento oposto, onde eu saio de mim com o esquecimento da minha necessidade para ajudar o meu entorno. Uma autorrenúncia, abnegação, desapego, vitória sobre o meu orgulho, sobre o meu egoísmo, a minha inveja, o meu ciúme, a minha impaciência, a minha intolerância, a minha leviandade. A minha impureza. Porque é essa disposição de vitória sobre o meu impulso inferior que me adestra moralmente para uma boa conexão. E essa médium, é curioso notar que mesmo ela estando num ambiente perturbado, com um companheiro que a atacava, que tentava obliterar a ida dela ao centro espírita, ela mantinha a sua lucidez, o seu ponto de sustentação, na abertura, no preparo para aquela noite. E quando esse cônjuge falou para ela, intempestivo, que ela não iria, uma tia espírita interferiu e o caminho abriu para que essa médium pudesse ir. Mas isso foi possível porque ela se manteve vigilante, atenta, em guarda, em relação a ela mesma. E na sequência, essa questão do ponto de apoio interior, a confiança é outra questão sine qua non, porque confiar em mim diante do Cristo é importante para aquilo que eu vou realizar. É esse clima de disposição, de confiança e de fé que me faz assumir e me permite seguir aquele caminho em meio ao obstáculo que foi. Eu contorno e sigo. É uma bondade que despreza a ofensa, a perseguição gratuita, a inimizade perseguidora. Porque essa bondade, ela desconsidera, despreza e se segue, contornando e continua.
a circunspecção, tirocínio, adestramento no bem, pontualidade. E aqui fala do cuidado com o físico, porque quando eu me proponho a uma dada tarefa, se eu menoscabo o cuidado com a minha alimentação, com a minha higiene, com o meu sono, acaba que eu estou perdendo um estágio precioso de oferecer o meu melhor. E essa questão do sono, isso é curioso, porque por vezes acontece de eu dormir menos do que aquilo que o meu organismo pede, e é curioso notar como o meu organismo depende de dormir bem, como é a minha fraqueza diante de uma noite insuficiente de sono. Isso mostra o quanto eu tenho que adestrar o meu organismo para o esforço. Mesmo que haja algum elemento em mim que contraponha e desafie uma resistência física em mim, como não dormir bem. Mas enquanto tiver ao meu alcance, eu vou buscar essa boa noite de sono. Até porque, à medida que o espírito ele vai caminhando essa subida, é acontecido um preparo em que ele consegue um descanso e menos tempo de sono. Chico Xavier relatou que quando ele estava psicografando Paulo Estevão, ele chegava do serviço de tardezinha, tomava um lanche frugal e ia psicografar no subsolo de uma fazenda, que é onde ele trabalhava, que foi liberado para que ele fizesse respectiva psicografia desse livro, supracitado, e ficava ali até de madrugada. Ia para casa dormir, poucas horas depois, o despertador tocava para ele ir para o trabalho. Mas o adestramento dessa alma de escola permitia que ele recebesse o refazimento necessário nessas poucas horas. Veja, isso é um preparo moral que permitia ele receber o tratamento e o refazimento de força imprescindível para continuar, porque no dia seguinte ele ia trabalhar o dia todo, ele teria que continuar a psicografia até de madrugada. E assim ininterrupto, sem solução de continuidade. Ou seja, ele precisava daquele nutriente sonal que aquelas horas de sono que ele dispunha precisava funcionar como reparador e fortalecedor para ele. Para que ele pudesse ficar de pé no dia seguinte. Por isso diz da importância de seguir nesse caminho, porque isso vai me adestrando. Eu vou conseguindo fazer mais em menos tempo. Vou ganhando agilidade naquilo, confiança, solidez moral, conexão com Cristo, docilidade à sua voz, à sua orientação, que vai se fazer sentir pelo meu mentor, pelo Espírito de verdade. Por isso a urgência de buscar aproveitar enquanto isso é possível para mim.
Porque o obstáculo ele vai vir, a tempestade vai acontecer, a dificuldade surge, o desafio, mas eu consigo contornar. Eu vou me acostumando a mesmo no inóspito e fazendo cada vez mais. Isso é acelerar o Kairos, que é o tempo crístico. Da minha trajetória. E aqui vai dizer da desconfiança que aconteceu quando o Dionísio comunicou. Somente a sua esposa e 3 companheiros que estavam ali próximos acreditou na veracidade da comunicação, os outros vieram a cair na dúvida, no sarcasmo, devido a um cérebro hipertrofiado, a questão da arrogância que volta à tecla para nos alertar, e o coração reduzido, a dificuldade de amar, de acolher, de auxiliar que nós temos. E daí o cuidado, porque aquilo foi orientado. Eu sei que estou recebendo o amparo do eflúvio maioral. Daí preciso seguir no dever, no imperativo de ajudar, antes de cair numa dúvida anestesiante, mesmo sabedora de que existe o questionamento que preciso fazer para analisar meu movimento. Kardec, inclusive, no Livro dos Médiuns, na parte de identidade de espírito, dá um caminho de pedra para questionar e analisar a questão da lógica, do bom senso, devido à incidência da mistificação, do personalismo que ronda o trabalhador de boa vontade. Mas é preciso considerar que, quando aquilo foi aclarado e eu tive aquela análise comigo, percebo que foi derramado bênção ali, é colher no meu pote aquele beneplácito ambiente e seguir compromissada em ver na direção do meu entorno. E isso auxilia o encarnado no esforço que o compete aqui. Mesmo se for alguém que tiver tomando alguma medicação, fazendo um tratamento psicólogo, que conforme a situação que eu viva precisa ser buscado, essa resiliência, resistência, acolhimento do caminho redentor, disposição para segui-lo, é o fanal. Que me leva a um melhor raciocínio, a uma melhor análise, e que calibra minha percepção. Isso me ajuda para que possa seguir, desbravar
diante de mim com menos risco de personalismo, de mistificação, de interferência emotiva. De sitiamento, de animismo, que viabiliza esse treinamento para mim. E isso me leva a esvaziar de tudo e atacar o trabalho nobre, bendito. Porque onde estiver meu compromisso, o caminho que sigo, digno, ali estará meu coração, minha essência. Que traça esse caminho libertador.